E o JG segue com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. A ordem foi definida em sorteio realizado pela direção de jornalismo da TV, com a presença de representantes de partidos e candidatos. A entrevista vai ter duração de 10 minutos e hoje recebemos aqui no nosso estúdio o candidato pelo PRTB, Silvio Antônio. Boa noite, candidato. Bem-vindo aqui ao nosso jornal. Boa noite, Bianca. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Bom, a gente vai começar a contar o tempo a partir de agora, são 10 minutos. Bom, candidato, dentre todos que estão disputando aí uma vaga na Prefeitura de São Luís, seu próximo gestor municipal, o senhor foi um dos únicos aí que se declarou de direita e de apoiar o atual governo federal do presidente Jair Bolsonaro. O senhor é o candidato do presidente? Eu não posso dizer que eu sou o candidato do presidente. Eu apoio e sigo a linha de direita do presidente Bolsonaro. Fui candidato a deputado federal em 2018 e apoiando e fazendo parte do grupo que ajudou a eleger o presidente Bolsonaro. Mas o meu partido é do vice-presidente, o general Mourão. E aí a minha ligação muito forte com a direita e com o presidente Bolsonaro. O senhor aposta, então, no voto dos eleitores, dos ludovicenses que apoiam o presidente Jair Bolsonaro? Sim, o presidente teve em São Luís cerca de 42% de votos. E esse voto está aí, o voto da direita, dos ludovicenses que estão acreditando e estão apoiando o governo do presidente. Candidato, assumindo-se e estando num partido de direita que tem uma política liberal, o senhor apoia as privatizações? Apoio. Tem muitas empresas estatais que precisam ser privatizadas. E caso eleito prefeito de São Luís, é possível implementar essa política de privatizações aqui na capital? Sim, talvez privatização não, mas a gente tem que abrir, por exemplo, a questão do saneamento básico. Foi aprovado recentemente pelo governo federal o novo marco do saneamento básico. E como prefeito nós vamos abrir para as empresas privadas o investimento no abastecimento de água e no tratamento de esgoto da nossa cidade. Candidato, vamos falar agora um pouco sobre a questão da mobilidade urbana aqui na capital, que é um assunto que vem gerando polêmica, reclamações ao longo de décadas aí. O que tem no seu plano de governo efetivamente para a mobilidade urbana? São Luís hoje pede socorro. A questão da mobilidade urbana, que nós vamos deparar com outro problema, que é a infraestrutura, que é a solução para a mobilidade urbana. Há muitos anos, 6 anos do governo estadual, 8 anos do governo municipal, não tivemos em São Luís investimentos em infraestrutura de grandes envergaduras, como construção de viadutos para resolver os gargalos do trânsito de São Luís. E esse é um problema crônico que a população sofre, mas colocando a Prefeitura de São Luís alinhada ao governo federal, nós vamos conseguir trazer os investimentos necessários para investir na infraestrutura da cidade e modernizar a nossa cidade. Candidato, o senhor está falando em alinhar, em formar uma parceria da Prefeitura de São Luís com o governo federal. Mas o estado do Maranhão é governado por Flávio Dino, que é um governador comunista que faz oposição ao governo Bolsonaro. Como é que seria a sua relação com o governador do estado? Institucional. Claro, como gestor, vamos dialogar com o governo estadual. Mas, infelizmente, o governador, ele governa com ideologia, rejeitando inclusive projetos do governo federal. E às vezes até usa projetos que estão em execução como se fosse dele. Por exemplo, o Hospital da Ilha é investimento do governo federal e o candidato do governador fica dizendo que é projeto deles. Falando ainda, continuando, focar um pouquinho nas questões de propostas de governo. A gente sabe que existem várias necessidades da população em segurança pública, em saúde. Qual seria a sua prioridade? A prioridade é na gestão pública. Eu acredito que se nós fizermos uma gestão
combatendo a corrupção, nós vamos ter dinheiro para poder atender as áreas da saúde, da educação, da infraestrutura, porque a corrupção ainda é um grande problema na gestão pública da cidade de São Luís, do governo do estado do Maranhão, enfim, do Brasil, do qual nós temos visto aí o Bolsonaro, nosso presidente, combater. Então nós vamos trabalhar combatendo a corrupção. E outra proposta interessante é que a nossa gestão, nós vamos ter secretarias com pessoas técnicas, pessoas especializadas. Por exemplo, eu não vou colocar um advogado na Secretaria de Saúde, eu não vou colocar um engenheiro na Secretaria de Educação, para atender os conchavos políticos que eles fazem para compor nessa época de eleição e depois tem que dar uma contrapartida. Dentro do seu plano de governo, existe uma proposta orçamentária, porque a gente sabe que a gente vive um ano difícil aí de pandemia, a Prefeitura já contraiu alguns empréstimos, então é possível sustentar orçamentária da Prefeitura a partir do ano que vem? Sem dúvida, no combate à corrupção, nós vamos ter uma folga orçamentária. Mesmo com a diminuição da receita para o ano que vem, mas nós acreditamos fielmente que é possível administrar São Luís e atender a população com os 3 bilhões e 200 mil reais que vão entrar nos cofres públicos. O prefeito tem que garantir que esses recursos públicos cheguem ao seu destino final, saúde, educação, sem desvios. Esse é o meu compromisso com o povo de São Luís. Por falar em proposta orçamentária, existe uma previsão de redução ou de aumento de secretarias municipais? Nós vamos procurar reduzir o máximo. Nós queremos diminuir a máquina administrativa, menos prefeitura, mais sociedade. A gestão pública precisa ser enxuta, precisa ser prática, ela precisa facilitar a vida do cidadão e não dificultar. E às vezes muitas secretarias, muitos cargos públicos, os cabides de emprego, isso tem sugado os recursos e faltado na educação, na saúde, na infraestrutura, nas demais áreas que a sociedade precisa. E para não acontecer a cabide de emprego, como o senhor acabou de falar, como é que vai absorver esses recursos humanos? Bem, a questão dos cabides de emprego, nós precisamos fazer uma fiscalização, uma auditoria, nós precisamos rever esses cargos comissionados e ficar de fato quem trabalha. A prefeitura não pode servir de cabide de emprego, nem para as pessoas do prefeito e nem para dos vereadores, que ficam colocando as pessoas nos seus gabinetes sem ter que trabalhar. E isso na nossa gestão vai acabar. Bom, ainda no período de pré-campanha, a gente imaginou que o PRTB fosse fazer alguma coligação, aí saiu com candidatura própria. O senhor não teve aquele momento de pré-campanha. Como é que foi trabalhada, então, sua candidatura? Olha, nós somos a novidade. Nós somos a opção que São Luís precisa para votar. Porque eu não tenho um conchavo político, não tenho um grupo político, eu sou independente. Então isso deixa a gente muito à vontade e livre para poder gestar, sem esses compromissos que são feitos nesse período de montar coligações. Então mesmo sem ter tido uma pré-campanha forte, mas agora na campanha, a população de São Luís, cada eleitor vai poder conhecer as nossas propostas, nossas ideias e votar no Silvio Antônio. Candidato, a gente sabe que São Luís é uma cidade bastante heterogênea, cultural, religiosa. É o senhor representante da Igreja Evangélica. Qual vai ser o espaço no seu governo, caso eleito, para as outras manifestações culturais e religiosas aqui do estado? Todos os espaços religiosos, culturais, serão respeitados e mantidos. Isso já está no plano orçamentário da lei do município. As verbas já estão sendo destinadas. Inclusive, se eu não me engano, cerca de 62 milhões de reais é para a cultura, e que às vezes a gente não sabe nem como é que esse dinheiro está sendo administrado e se chega de fato na cultura. Comigo vai chegar, porque vai haver transparência. Candidato, e a zona rural? A gente sabe que boa parte das ações são concentradas no meio urbano.
qual vai ser a avaliação que o senhor faz da zona rural e qual vai ser o espaço que a zona rural aqui da capital vai ter no seu governo caso eleito? A zona rural, ela precisa voltar a ter incentivos, principalmente na produção agrícola familiar. Aumentar as escolas que possam trabalhar esse modelo de agricultura familiar. As escolas para as zonas rurais. A zona rural, ela precisa ser produtiva e é claro que nós vamos olhar de uma forma muito carinhosa, porque lá tem uma boa parte da população que fica esquecida, né, pela gestão pública. Nós vamos estar atentos para a zona rural. Candidato, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jornal da Guará e o espaço da TV Guará vai continuar aberto para todos os candidatos. Muito obrigada. Tá, eu que agradeço esse espaço e como eu não tenho tempo de televisão, eu não uso fundo partidário, para mim é muito importante. Siga-me nas minhas redes sociais e conheça mais das minhas propostas. Silvio Antônio MA, tanto no Instagram como no Facebook. E o meu número, não esqueça, é 28. Obrigada.